Olá, parentela, aqui é Eugênio Pacelli, diretamente de Fortaleza, estado do Ceará. Neste vídeo em especial, novamente, eu trarei em primeira mão para todos vocês que vêm acompanhando as nossas pesquisas, os nossos trabalhos relacionados ao grande clã da família Capuchu, assim como Alves Feitosa. Mas neste vídeo é restrito ao grande clã Capuchu. Pois bem, dando sequência ao primeiro vídeo gravado no dia 30 de agosto deste mesmo ano de 2020, por mim, Eugênio Pacelli, vou dar continuidade de forma complementar e proporcionando a todos vocês uma experiência nova, além de ser apenas a figura de Eugênio gravando para vocês e compartilhando informações. Aqui neste vídeo eu irei complementar o primeiro vídeo gravado em agosto, como mencionado anteriormente, do livro Reminiscências, escrito pelo primeiro tabelião de Nova Russas, o saudoso Timóteo Ferreira Chaves. Em seu livro, escrito por ele, fala particularmente sobre a história e passagens da vida dele mesmo, de Timóteo Chaves. E caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, e está vendo somente este, por enquanto, eu indico que você assista o primeiro vídeo para você ter uma melhor compreensão do que será mostrado, bem como mencionado e falado neste aqui. Pois bem, sem mais delongas, vamos lá. Nesse livro aqui, ele fala muito superficialmente de alguns ancestrais e descendentes do grande clã Capuchu. De fato, eu e Edson Carlos esperávamos nos deparar com ricas informações, bem como conexões de nomes dos antepassados que nós já temos nos dias atuais em nossa base de dados. Entretanto, não foi o que ocorreu. Acabou gerando novas descobertas, digamos assim, e novas dúvidas também. Estas duas menções que eu citei há pouco, descobertas e dúvidas, é muito presente em um trabalho de estudo genealógico. O óbvio não parece ser óbvio, e até o final do vídeo você vai compreender por que eu estou falando deste modo, tá bom? Pois bem, em seu livro, no capítulo 4, onde ele destaca a origem familiar, o tabelião Timóteo Chaves disse que não mencionou, não fez referências em seu livro sobre seus bisavós, trisavós, porque precisava, na verdade, de uma pesquisa nos cartórios civis e religiosos dos municípios de Ipueiras e Tamboril, que foram onde houveram naquele período do século XVIII, os casamentos civis e religiosos daqueles ancestrais.
Pois bem, continuando, o seu avô paterno, com o nome de Sebastião Ribeiro Chaves da Capuchu. Veja bem, nós não pertencemos ao grande clã Capuchu. Olha o nome completo do avô paterno de Timóteo Ferreira Chaves. Sebastião Ribeiro Chaves da Capuchu. Como você pode ter visto aí, em algumas partes aqui desse vídeo, eu estou dando essa oportunidade para você perceber como ele se referiu ao avô paterno. Creio eu que talvez você tenha o mesmo discernimento que eu tive. Sebastião Ribeiro Chaves da Capuchu. Está fazendo referência que ele é filho da Capuchu. Não é verdade? E a sua esposa, Maria Moura Chaves. Como eu disse anteriormente, o óbvio não parece ser óbvio. Aqui o nome da avó paterna aparece deste modo como você viu na imagem. Maria Moura Chaves. Vamos supor que o nome de solteiro fosse Maria Moura ou Maria Chaves, como aparece em outras imagens aqui. Na verdade, estes erros, digamos assim, possíveis erros, eram muito comuns naquele período, naquele século XVIII, no início do século XIX, fazerem essa troca. Veja bem que uma parte do livro ele escreve nessa ordem, Maria Moura Chaves, e em outra parte escreve Maria Chaves. Ou seja, qual será o nome de solteiro dela, né? Se é Maria Moura ou Maria Chaves. Pois bem, dando continuidade a esta experiência que eu estou aqui proporcionando a vocês, o nome dos irmãos e possíveis filhos da Capuchu, certo? São os irmãos do avô paterno do Timóteo Chaves. São eles: Leonardo Ferreira de Carvalho, que foi residente na fazenda Bom Jardim, conhecido por um certo período por Atrepado, hoje é conhecido, nomeado Nova Betânia. É uma localidade pertencente ao município de Nova Russas, estado do Ceará. Então, por gentileza, se tiver algum descendente de Leonardo Ferreira de Carvalho, peço humildemente que entre em contato comigo ou com o Edson Carlos para trocarmos informações. Assim como o outro irmão de Sebastião Ribeiro Chaves da Capuchu, Manuel Ferreira Chaves, que fora residente na fazenda Cachoeira, como também João Lustosa da Cunha, que residiu no lugar chamado Sítio Novo. E, por último, Joaquim Ferreira de Carvalho, proprietário e fazendeiro em Nova Roma. Certo? Esses aqui, todos esses que eu falei agora há pouco, são possíveis filhos da Capuchu, que é a matriarca do grande clã Capuchu aqui no Ceará. Antigamente, mais precisamente no século XVII, no século XVIII, era bastante comum, também no início do século XIX, as localidades, os municípios que hoje nós temos este conhecimento, né?
naquele tempo eram conhecidas como fazendas. Veja bem, fazenda Curtume, naquele tempo, século XVIII, início do século XIX, hoje é Nova Russas, entendeu? Como mencionado anteriormente, Fazenda Bom Jardim, naquele tempo também, no mesmo período, até o início do século XIX. Atualmente é uma localidade nomeada como Nova Betânia de Nova Russas. Então, eu peço mais uma vez que, se algum descendente de Joaquim Ferreira de Carvalho, de João Lustosa da Cunha, Manuel Ferreira Chaves, Leonardo Ferreira de Carvalho e Sebastião Ribeiro Chaves da Capuchu estiverem vendo este vídeo, por gentileza entre em contato. Vamos lá, dando sequência aqui a nossa proposta desse vídeo. Os filhos do Sebastião Ribeiro Chaves da Capuchu, casado com Maria Chaves de Moura, tá vendo? Já nesta imagem ele já altera aquela ordem apresentada anteriormente. Aqui já aparece Maria Chaves de Moura, como se o nome de solteira dela fosse Maria Chaves e não Maria Moura. Enfim, são estas coisas que dificultam a nossa pesquisa, o nosso estudo, que o óbvio não parece ser óbvio. Você compreendeu agora o que eu quis dizer, né? Então vamos lá, dando sequência. Os filhos deste casal de Sebastião Ribeiro Chaves e Maria Chaves de Moura são Francisca Ferreira Chaves, conhecida como Chiquinha, Josefa Maria de Jesus, com o apelido de Coruja. Esta foi casada com José Antônio de Moura. Sebastiana Chaves Moura foi casada com Francisco Ferreira de Moura. Antônia Chaves Moura, conhecida por Totó. Maria Moura Chaves. Manuel Ferreira de Carvalho. José Chaves Sobrinho. Venceslau Ferreira Chaves. Este é o pai do tabelião Timóteo Ferreira Chaves. Foi casado com Brasilina Ferreira Chaves. Esta aqui eu falarei com mais ênfase mais à frente. E o outro irmão e tio do Timóteo Chaves é Raimundo Ferreira de Carvalho, certo? Gente, em uma das experiências que nós tivemos indiretamente e proporcionamos à nossa prima Joana da Lagoa de São Pedro, a filha da Rosa e do Dandão, a pedido do nosso primo Edson Carlos, ela esteve na casa do nosso parente Pedro Azarias, em Nova Russas, estado do Ceará, e teve a oportunidade de entrevistá-lo com perguntas chaves. Pedro Azarias respondeu algumas perguntas que ele ainda se lembrava, pois atualmente ele já tem uma certa idade avançada e é muito comum que lembranças muito antigas sejam esquecidas. Pois bem, em um certo momento ele informou a Joana que Brasilina Chaves, posso estar enganado, mas ele havia dito que ela era neta da Capuchu. Se ela for a neta da Capuchu, faz sentido aqui o que foi mencionado
por Timóteo Ferreira Chaves em seu livro Reminiscências, que Brasilina Ferreira Chaves foi casada com seu pai, Venceslau Ferreira Chaves, e tendo como base o ano de nascimento do Timóteo Ferreira Chaves, que foi no ano de 1910. Se o próprio Timóteo fez a referência como se seu pai, Sebastião Ribeiro Chaves, fosse filho da Capuchu, provavelmente o seu avô paterno, que era filho da Capuchu, tenha nascido entre 1860 e 1870, né? Pois era muito comum naquele tempo, meninos e meninas, principalmente as meninas, com 11, 12 anos, elas menstruavam e os pais já providenciavam os casamentos dando prioridade a membros do mesmo clã e outros que não eram do mesmo clã, mas geralmente uma aliança política, para não enfraquecer as remotas raízes ricas, fartas de terras, e assim dando sequência à proposta desde o início da família, gerando grande prole e riquezas, né? Então, eu lembro bem que o Pedro Azarias, ele mencionou esse nome, Brasilina Chaves, sendo como neta da Capuchu. E tendo esta dedução que eu informei anteriormente, não descartamos a possibilidade. Seguindo mais à frente, o Timóteo Ferreira Chaves foi casado com Elimar Mendes Chaves, esta filha de José Ribamar Mendes e Maria de Paiva Timbó. Com relação aos pais da esposa de Timóteo, até então acho pouco provável ter alguma conexão familiar com o clã Capuchu. Então vamos lá, seguindo mais à frente. A Brasilina Ferreira Chaves, que foi casada com Venceslau Ferreira Chaves, são os pais do Timóteo. Eles tiveram alguns filhos, mas posteriormente Brasilina veio a ficar viúva e se casando novamente com Antônio Paulino de Holanda, conhecido popularmente como Antônio Macário, e teve mais 2 filhos, que foi Irapuã Chaves de Holanda e Ayrton Hamilton Chaves de Holanda. Então, se algum descendente destes estiver assistindo este vídeo, por gentileza entrar em contato também com a gente. Tem alguns nomes que eu destaquei também neste vídeo, que são eles: Anastácio Rodrigues Carvalho, Boaventura Pedrosa, Hermínio de Paula e Antônio Bezerra do Vale. Em nossa pesquisa, em nossos dados, até então não temos estes nomes na nossa base de dados, mas já vendo a possibilidade de serem descendentes do grande clã Capuchu, eu deixei registrado aqui neste vídeo
para que, se alguém estiver assistindo, for descendente, possa entrar em contato com a gente e trocarmos informações. Aqui você deve estar se perguntando: o que é isto? É um livro? Gente, aqui é um livro de um registro de pessoas naturais, de batismo. Aqui é do século XVIII. Estou compartilhando essa experiência com vocês para verem o grau de dificuldade que nós temos para pesquisar possíveis descendentes e ancestrais do grande clã Capuchu, já sabendo que o óbvio não se funde com o óbvio, entendeu? Aqui eu fui até bonzinho. Essa letra está muito legível, mas tem outros livros que só um especialista mesmo para poder traduzir. Não tem como entender. Muito difícil mesmo. E geralmente cada livro desse tem em média 900 páginas. Aí você vê o quão é cansativo uma pesquisa nestes livros que pertencem à Igreja Católica, certo? E atualmente a Igreja dos últimos dias. Naquele tempo, no século XVI, XVII, XVIII, até o meio do século XIX, quem fazia os casamentos civis, religiosos, era a Igreja Católica. Depois foi que veio a modernidade dos católicos fazerem, mas até então era a Igreja Católica. Por isso era escrito deste modo. Aqui está até legível, mas tem algumas grafias que ficam muito difícil de compreender. Então, eu acredito que tenha alcançado o objetivo deste livro aqui, deste vídeo, compartilhando com vocês. E vamos lá, só mais uma observação com relação à obviedade, para vocês verem que realmente não tem obviedade nisto. Veja bem, os irmãos do avô paterno de Timóteo Chaves. O nome do avô dele, né, Sebastião Ribeiro Chaves da Capuchu. Grave bem esse sobrenome, Ribeiro Chaves, certo? Os outros irmãos dele, Leonardo Ferreira de Carvalho, Manuel Ferreira Chaves e Joaquim Ferreira de Carvalho. Por que eles não pegaram o Ribeiro Chaves também? Já alteraram para Ferreira de Carvalho? Não alteraram, na verdade, já foram registrados deste modo. Viu como não há uma obviedade nisso? E o outro irmão, que o sobrenome dele não tem nada a ver com nenhum dos outros 4 mencionados, o João Lustosa da Cunha. Então isso era muito comum naquele tempo, no século XVII, XVIII, principalmente. Vou botar aqui o nome da Capuchu, Maria Madalena Chaves, e o seu esposo Pedro José de Carvalho. Tudo bem ter o sobrenome Chaves Carvalho, ou Carvalho Chaves, né? Ou só Carvalho, ou só Chaves. Mas da onde é que vem o Ribeiro, da onde é que vem o Ferreira? E muito mais, da onde é que vem esse Lustosa da Cunha? São estes detalhes que acabam retardando e muito nos estudos, na nossa pesquisa.
No entanto, que é desde o ano de 2018 que nós vemos aí pesquisando, estudando, procurando em cartórios, e é esse grau de dificuldade. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aguardo ansiosamente que algum possível descendente de todos estes mencionados aqui neste vídeo possa sim entrar em contato conosco, pois aqui é uma pesquisa fundamentada, um trabalho sério, e não é só a minha história, não é só a história do Edson, não é só a história da Joana, mas sim a história de todos os descendentes do grande clã Capuchu do estado do Ceará. Pois até o próximo vídeo. Este aqui foi a continuidade do primeiro vídeo da parte 1 do livro Reminiscências. Aqui é a parte 2. E até a próxima oportunidade.